Fala pessoal, tudo bem com vocês? De novo, hein, Ramon? De novo, um empate, um mau resultado na conta do técnico do Corinthians. O Ramon Dias mexeu muito mal, não conseguiu encontrar soluções e o Corinthians ficou apenas no empate com o Racing, decisão lá para a Argentina. Chega mais, eu sou o Chico Garcia, inscreva-se no canal e vamos juntos. E olha que loucura, o Corinthians das Copas hoje me lembrou o time do Brasileiro. Esqueçam aquela história de evolução que a gente falava aqui. Olha, o Corinthians contratou, fez uma boa janela, o técnico Ramon Dias soube o que fazer com essas peças, tudo isso lá atrás, tá? A gente falava. Isso é muito difícil, né? Às vezes, com reforços, muitos técnicos se atrapalham. O Corinthians numa constante evolução, questão de tempo. Vai chegar bem nas Copas e vai escapar e permanecer na Série A. Eu já não sei mais. Eu não quero aqui ser fatalista, porque o Corinthians, de novo, tem uma tabela possível, eu uso esse termo, possível no Campeonato Brasileiro. Dá para ganhar do Cuiabá, dá para ganhar dos jogos em casa contra Vasco, Bahia, Cruzeiro, dá para beliscar, quem sabe, um empate com o Palmeiras. E olha que o jogo é na Neoquímica Arena, então, teoricamente, o Corinthians, por ser um clássico, teria a obrigação de vencer. Mas vamos lá, né? Vamos encarar a realidade de um time que está disputando o título e outro que está na zona do rebaixamento. Então, dá para pelo menos empatar o jogo contra o arquirrival, não dá? Outros jogos em casa, não dá para fazer o resultado? Dá. Uma tabela possível. O grande problema nisso tudo, o próprio Corinthians. Como teremos expectativa ou esperança de que esse Corinthians vai conseguir fazer os resultados? O jogo de hoje, gente, na Sul-Americana, num momento em que o Corinthians estava muito bem, estava muito positivo. O Corinthians vem de uma eliminação, de uma classificação, na verdade, né, eliminando o Fortaleza, um dos grandes times da temporada no futebol brasileiro, amassando o Fortaleza em 2 jogos. O Corinthians vem de uma sequência nas Copas até chegar no jogo contra o Flamengo bem interessante, chega até uma semifinal, mesmo com todas as dificuldades que encarou no Brasileiro. Então, quando a gente chega na semifinal de uma Copa Sul-Americana contra o Racing da Argentina, que não é essas coisas, tá? Há relatos aí de que eles jogaram uma Copa do Mundo, fizeram o melhor jogo do ano. Curioso, né? Curioso, porque as equipes costumam fazer o melhor jogo delas diante do Corinthians do Ramon. É curioso pra gente anotar no caderninho. Mas esse Racing não é nenhum bicho-papão. Corinthians jogando em casa, podendo estar a 3 jogos de uma conquista internacional, um título inédito, classificado para a Libertadores do ano que vem e para a Copa do Brasil. O jogo de hoje, essa classificação, esse momento que o Ramon Dias está vivendo no Corinthians, torna-se, sim, ferro e fogo, tudo ou nada. O Corinthians pode simplesmente perder tudo nos próximos dias, como pode ter uma esperança renovada e pode ter muitas coisas no ano que vem. Está no fio da navalha, está na hora decisiva. E na hora decisiva, você não pode errar. Esse é o grande detalhe desse vídeo. Você não pode errar na hora decisiva. Ramon, quando eu mais preciso de você, é aí que você tem que entrar. Um técnico com a tua experiência, com a tua rodagem, com a tua competência, por que não dizer assim, não pode falhar justamente nessa hora, quando o torcedor mais precisa do técnico. Quando o técnico tem uma adversidade na sua frente, ele precisa encontrar soluções. Ele precisa ter repertório. Ele precisa fazer muitas vezes aquilo que não é difícil, aquilo que todos estão enxergando. E aí, nós estamos diante de um recorte recente em que o Ramon errou contra o Inter, Campeonato Brasileiro, errou contra o Flamengo, Copa do Brasil, e errou contra o Racing, Sul-Americana. Ele conseguiu errar nas 3 competições nos últimos dias, em 3 jogos, em 4 jogos distintos. Errar bizonhamente. Rifar a classificação na Copa do Brasil, rifou a classificação hoje na Sul-Americana, que ainda pode ser conseguida, mas ele rifou e está rifando alguns pontos preciosos também no Brasileiro. Beleza, vem de vitória contra o Atlético Paranaense, mas antes disso aquele empate contra o Inter de uma forma inexplicável. Agora vai precisar ganhar do Cuiabá. E vejam só, cansou todo o time agora nesse jogo contra o Racing. Mas tudo bem, vamos lá. Eu entendi a força máxima. Não entendi o esquema e nem o Rodrigo Garro. Gente, o Corinthians, por isso que eu palpitei que o Coronado fosse ser titular. O Corinthians publicou fotos do Coronado o dia inteiro. Foi para quê? Para agradar o jogador, que se sabe nos bastidores está inconformado aí por não receber mais oportunidades. Eu, por exemplo, não acho que o Coronado tenha que ser titular todos os jogos, mas em alguns ele pode ser, né, gente? Até porque você vem de um jogo
de um confronto na Sul-Americana contra o Fortaleza em que o Coronado é o cara do time. Então, pô, se o Garro tá tendo sequência, o Garro é o camisa 10 e ele vem errando nos últimos jogos, ele vem jogando mal, mas ele é um jogador que se tem esperança, por quê? Por quê? Você tem a possibilidade de fazer a troca, cara, descansa o Garro. Ele tinha até esse argumento. Garro, pô, o Garro correu e cansou contra o Flamengo no domingo. Deixa o Garro em casa para segunda-feira. Bota ele alguns minutinhos como ele vinha fazendo nas Copas. Vocês vão lembrar, o Garro não jogava as Copas. O Garro jogava o Brasileiro. E o Garro entrava às vezes nos minutos depois. Olha que bacana você ter um Coronado começando e um Garro, de repente, para entrar no segundo tempo, caso precise. O Ramon não fez nada disso. O Ramon rifou de novo a escalação. Botou todo mundo, cansou todo mundo e deixou o Coronado lá para o final. Que até nem entrou bem. Fez uma ou outra jogada e tal, mas esperava mais. Só que aí é sacanagem também. Porque aí o Coronado entra, faltando alguns minutos, com um tapinha nas costas, dizendo o seguinte: vai lá, resolve agora. Quando o time está pressionado, a torcida está pressionando, a perna de todo mundo está pesada, o gramado estava impraticável, e aí o Coronado tem que entrar e tem que resolver. Isso vale para outros também, tá? Tô citando aqui o exemplo do Coronado. Só para a gente entender a situação do Ramon Dias, né? O Ramon Dias não vem fazendo, né, bons jogos à frente do Corinthians nos últimos dias. Eliminado pelo Flamengo, o jogo ontem, acho que ele errou feio, né? Acho que nos 2 jogos contra o Flamengo, ele errou na escalação e também agora, né, no jogo contra o Racing, ele acabou pecando, nem tanto na escalação dessa vez, porém na substituição, né? Colocando o Romero, a gente falou muito sobre isso já, né? Não quero nem ser repetitivo. Colocou o Romero, não colocou o Thales, demorou para colocar o Coronado, não tirou o Garro, colocou o Bidon no campo pesado, chuva, aquela coisa toda. Enfim, tudo que a gente já sabe, já conversou bastante sobre isso. Só que agora, o Corinthians tem uma situação complicada pela frente. Por quê? O Corinthians não vive bem também fisicamente. Não é que não vive bem fisicamente, trabalho até bem feito pelos profissionais do clube. O problema, tá? O problema é que o Corinthians, ele contratou muitos jogadores que estavam em ligas pouco competitivas, né? Carrilho na Arábia, José Martínez na Liga Americana. Ali é showball, apresentação. O Charles na Dinamarca. Olha só, tá? O André Ramalho, tudo bem, estava, né, no futebol holandês. Enfim, o Hugo Souza estava em Portugal, né? Enfim, Série B de Portugal. São situações assim um pouco, né, complicadas, porque são até o próprio Coronado, né, que estava na Arábia, são jogadores que não tem um calendário, né? Estavam em competições que não tem o calendário que existe hoje no futebol brasileiro, tá? E estão sentindo. O José Martínez, o Thales Magno, obrigado Tiringa, tá? O Palácios também estava por lá, né? Estados Unidos, Thales Magno. Olha aí, quantos, né? Esses, tirando Palácios, né? Eu tô falando só dos jogadores no meio do ano, tá? No meio do ano. O Hugo estava na Série A, isso, depois que o time dele foi para a Série B. O Memphis Depay estava parado. Então, o que acontece? São jogadores que estão sentindo muito a questão física. O Charles ontem colocou a língua para fora no primeiro tempo, velho. Olha a situação, né, do Charles, como é difícil, né, velho? Como é complicada, né? Então, a gente tem que entender que estamos numa situação delicadíssima. Por quê? Porque o Corinthians tem jogo na segunda-feira contra o Cuiabá, põe força máxima contra o Cuiabá? Claro que tem que colocar força máxima contra o Cuiabá. Agora, põe força máxima quinta-feira contra o Racing? Para mim, deveria colocar força máxima em tudo. Se eu, claro, não levasse em conta a questão da parte física. Porque se colocar força máxima na segunda, como já colocou ontem, né, na quinta contra o Racing, na Neoquímica Arena. Se colocar força máxima na segunda, tá? Nesse confronto contra o Cuiabá fora de casa,
Aí coloca a força máxima, viagem, sai de Cuiabá, vai para a Argentina, né? Enfim, viagem já um pouco cansativa, vai jogar lá vai ser um jogo que vai ser pegado para caramba lá na Argentina, né? Em Avejaneda. Depois põe força máxima no derby contra o Palmeiras. Pode chegar ali os caras estourando. Então, qual vai ser a metodologia utilizada, né? Qual vai ser o critério, a logística do Ramon Dias, hein, velho? É difícil, porque é o seguinte: se o Corinthians perde para o Cuiabá na segunda-feira, o Corinthians não vai poder perder para o Palmeiras em casa, na Neoquímica Arena, em um jogo muito difícil. E aí, você entra com os titulares na Sul-Americana? Eu acho que a situação vai melhorar, né, se o Corinthians conquistar os 3 pontos em Cuiabá, porque para mim é jogo para 3 pontos. Cuiabá não é lá essas coisas jogando em casa, tá? Não é lá essas coisas jogando em casa. Mas eu acredito que o Corinthians pode, né, aproveitar que o Cuiabá, enfim, não é tudo isso em casa, pelo menos nessa temporada, né? E sair de lá com 3 pontos. Porque o Corinthians tem que fazer, no mínimo, entre Cuiabá e Palmeiras, 4 pontos. Às vezes, você pode fazer 3 contra o Cuiabá e 1 contra o Palmeiras, em casa. A gente não sabe. Ou você vai fazer 1 contra o Cuiabá e ganhar do Palmeiras. Uma coisa é certa, não dá para sair com menos de 4 pontos nesses 2 confrontos do Campeonato Brasileiro. E aí, meu amigo, você tem um jogo da Sul-Americana no meio, que é decisivo, que você vai ter que, né, dar a sua vida ali dentro de campo para conquistar um bom resultado e chegar a uma final inédita, né, de Copa Sul-Americana e, claro, né, tentar o título e ano que vem disputar diversas competições, Libertadores, Copa do Brasil, Recopa. Olha quanta coisa que a Sul-Americana oferece. Acabou virando né, algo interessante, né, a Sul-Americana.